Colegas, mestre, quero, antes de mais nada, saudar a presença aqui entre nós da querida Anice Brown. E todos sabem, é uma precursora do trabalho de intervenção em áreas populares, sobretudo em áreas de favela, uma estudiosa permanente do assunto. Obrigado, gente, pela sua presença aqui. Também cumprimento o presidente do Sinduscom, Roberto Kaufmann, e a todos vocês aí. Pessoal, o Demetri, ele apresentou um conjunto de experiências que faz um discurso muito adequado para demonstrar como há possibilidades, há expertise para enfrentar de modo múltiplo os desafios de produzir novas moradias para famílias de todas as rendas. E Demetri apresenta para nós, nesse rol de experiências, justamente uma evidência de como é preciso redesenhar o programa Minha Casa Minha Vida para que ele possa cumprir a dimensão social a que ele foi, pela qual ele foi concebido. Demetri, você apresentou experiências de muitos e muitos anos. E essa sucessão de experiências, o credencia para ser uma voz atuante, crítica, propositiva, como sempre é, para que a gente alcance uma modificação substancial nas propostas que o Ministério da Cidade, que já tem mais de 10 anos, que foi uma esperança importante para o Brasil, possa, afinal, vir a desempenhar o seu papel adequadamente. Tem umas imagens aí que gostaria de comentar. Pode passar. Aí nós temos à esquerda, são 2 séculos de arquitetura e de arquitetos envolvidos para enfrentar os enormes desafios da habitação. À esquerda nós temos Dürer, em seu desenho famoso, que inspirou, ou que representou para Engels a grande revisão sobre a questão da habitação para o pobre, no caso da Inglaterra, em Londres, meados do século XIX. Acima, Robert Holmes e a sua primeira proposta para a habitação na cidade que se industrializava, e a famosa ideia de Le Corbusier para resolver a cidade e a habitação industrialmente. Aí nós temos a nossa experiência de 50 anos, em que se produziram as grandes remoções no Rio de Janeiro, ao tempo do Estado da Guanabara, e esta placa, eu acho que reproduz bem o sentimento que ainda perdura, da necessidade da integração da moradia com a cidade. Não a integração simplesmente com as ruas se cruzando, mas com os seus, as suas exigências de vida contemporânea. Aí, nesse mesmo momento, uma situação de dificuldade, de perplexidade talvez, da moradora da favela que precisava ser removida para um desses conjuntos. Pode ir. O primeiro conjunto é o Rio, década de 1960, e o de baixo é um dos 72 conjuntos do Ministério das Cidades
publicado em 2007, construídos iguaizinhos, Brasil afora. Os conjuntos residenciais de remoção compulsória naquela época, conjunto do México, que segundo consta teria sido uma inspiração por Minha Casa Minha Vida. Aí tem o link do site, passo a palavra para o Pedro Arantes, em que historia essa paternidade, esse DNA. Conjunto Minha Casa Minha Vida em Campinas, século XXI. Em Serra, no Espírito Santo. Em Manaus. Em Arapiraca. Manaus. Já me sei dizer qual é. Bom, as imagens eu acho que são mais do que suficientes para explicitar o entendimento de que, desse modo, não se faz cidade. A pergunta que origina este encontro é: pode Minha Casa Minha Vida fazer cidade? Pode. O Demétrio mostrou, se ele, Minha Casa Minha Vida, seguir as experiências anteriores e fizer uma enorme revisão na sua atual experiência. Porque, pela evidência que temos, não é possível, ao contrário, se desestruturam as cidades existentes e se impõe ao morador uma vida em guetos. O que de fato significa o subsídio hoje é uma oferta para uma remoção, como aconteceu nos anos 60. Porque sem o subsídio praticamente integral, acho muito duvidoso que alguma família, mesmo pobre, optasse por se mudar para esses conjuntos tão distantes. Então é preciso preservar a instituição de um subsídio, mas que ele efetivamente se considere como um direito para a família pobre ter o alcance da moradia adequada e não da moradia que lhe é oferecida sem alternativa. Há uma equação que precisa ser revista, que é aquela em que somente governo e construtor, empreiteiro e governo, têm protagonismo nessa decisão. Como vocês sabem, os moradores nessa categoria de baixa renda não têm uma possibilidade de intervir, de escolher, de optar, e os conjuntos são construídos exclusivamente segundo o interesse do construtor e do governo. Nós temos, no entanto, um outro Brasil, que não é apenas este, que se constrói pela autoconstrução, né, o que as famílias fazem, que não têm acesso ao crédito e que produzem historicamente, e que constitui a grande maioria das cidades brasileiras. As casas construídas pelas famílias pobres são essas aí, aquelas famílias dos anos 60, e tinha aquele barraquinho, aquela barraca de madeira, de lata, de alvenaria muito precária. Com o avanço do tempo, com a evolução, conseguiram produzir casas cuja qualidade construtiva é substancialmente superior, como essas que estão aí. Constroem o que é possível pela família, mas falta justamente o que é apenas possível através do esforço comum, esforço coletivo, esforço
através dos governos, que é oferecer à cidade, nesses assentamentos onde as famílias já produziram as suas casas. Esse é típico assentamento nas cidades brasileiras. É um loteamento onde as famílias compraram seus lotes, construíram suas casas, não dispõem da infraestrutura adequada. No entanto, são, no caso do Rio de Janeiro, mais de 50% certamente da população. Eu diria que no caso das cidades brasileiras como um todo, talvez seja 70%. Esta é uma exigência de cidade e de habitação que precisa estar contemplada nas políticas habitacionais, no nível federal, no nível estadual e no nível municipal, dos municípios. Nós precisamos enfrentar a dimensão da habitação não apenas com a produção da moradia. A produção da moradia é importantíssima, é essencial, mas não esgota o tema da habitação. Este é um tema de habitação indispensável de ser consagrado, como em algum tempo atrás parecia que estava sendo encaminhado adequadamente e depois houve uma ruptura. É preciso retomar com recursos suficientes para que as cidades precárias do Brasil possam aproveitar a experiência das famílias pobres e serem transformadas adequadamente segundo o tempo de hoje. Com a Igreja da Penha à frente e a Zona Norte ao fundo, fica a evidência de que a cidade, o Brasil não tem mais a pretensão que tinha de manter um crescimento demográfico explosivo. Nós temos a população tendente à estabilidade nos próximos anos. Não temos, portanto, uma pressão sobre as cidades que tínhamos antes. A cidade que temos é a cidade que temos. É essa cidade que nós precisamos enfrentar em todas as suas dimensões. Nas infraestruturas de saneamento, nos equipamentos sociais, nos serviços públicos, temos que ter serviços públicos universalizados, na capacidade de mobilidade, segundo os tempos de hoje, com regime de alta capacidade que integre toda a cidade de uma metrópole, no caso do Rio de Janeiro, e todos os outros modais articulados. Mas é sobre essa cidade que os programas de habitação precisam também oferecer protagonismo. Só para evidenciar esse esforço monumental que o Brasil fez. Essa faixa amarela é mais ou menos em 1945, representa o número de domicílios urbanos que o Brasil tinha. E o vermelho se soma o número de domicílios que o Brasil construiu, urbanos, que o Brasil construiu neste tempo. É mais ou menos o meu tempo. Alguns acham que é muito, eu acho que não é tanto assim. São 30 vezes, o Brasil construiu 30 vezes a soma de todos os domicílios que tinha no Brasil urbano nos anos 40. E desses domicílios novos, desses 60 milhões de domicílios novos, apenas essa coroa vermelha teve financiamento, teve crédito, foi produzido pelos governos, pelo BNH, pela Caixa, pelos bancos, por todos os bancos somados.
com seus recursos, somente com seus recursos. Desses, portanto, metade dos domicílios urbanos brasileiros não tem infraestrutura adequada. Mas representa um esforço gigantesco, espetacular, que o Brasil construiu no seu sistema de cidades. Isso é outro modo de ver o mesmo problema datado de 2000. O amarelo é tudo que o Brasil construiu, o vermelho é o que o Brasil... Amarelo e vermelho é tudo que o Brasil construiu, o vermelho é o que o Brasil financiou. Na década de 90 a 2000, diminuiu, passou a 10%. Esse gráfico nos diz sobre os financiamentos todos somados, desde os anos 74. E a soma deles, comparada com tudo que se produziu, está lá naquela expressão lá de cima. Em torno de 20%. Em cada 5 domicílios construídos no Brasil, 1 é que faz parte desse sistema oficial. Essa tabela está desatualizada. A Cláudia Pires está aqui, já me disse uma vez que ela está desatualizada. Mas mostra quanto o Brasil tem de crédito imobiliário relativamente ao PIB e comparativamente com outros países. Talvez o Kaufmann já possa me dizer qual é o número atual. Nesse momento, isso aí é 2010, o PIB, o crédito imobiliário no Brasil era de 2% sobre o PIB, enquanto os Estados Unidos 70% quase, Inglaterra 75%, eles estão vendo aí. Chile 20%. Hoje deve ser da ordem de 5%, talvez 6%. Talvez 8%. O que eu gostaria de, ao concluir, dizer que nós temos que reconhecer o esforço que o Brasil fez na produção do seu sistema urbano, temos que reconhecer que a democracia é um bem estável e que ele não será diminuído entre nós. Portanto, a democracia precisará, as cidades precisarão corresponder a essa dimensão política. Não a explosão demográfica e que o desenvolvimento urbano é uma condição para o desenvolvimento do país. Eu quero realçar essa expressão. Nós estamos sempre acostumados a ouvir que o desenvolvimento do país conduz a cidades melhores. Estamos dizendo que elas são interdependentes, as duas dimensões. E, portanto, o desenvolvimento do país depende do desenvolvimento das cidades. Eu dou como exemplo o caso do Rio de Janeiro. A degradação da zona norte suburbana. Sem a possibilidade do desenvolvimento de pequenos, médios e micro empreendimentos, pela deterioração das condições urbanísticas e ambientais, não supre os avanços que possam existir na produção de grandes conglomerados tipo petrolífero ou siderúrgico. Apostar que o desenvolvimento se dará decorrentemente de grandes investimentos em grupo, sem considerar o conjunto do tecido urbano, é um erro. É preciso que nós digamos algo, que o desenvolvimento das cidades é condição indissociável para o desenvolvimento do país e talvez até da própria democracia. Diria então, para finalizar, que nesse entendimento nós precisamos reconhecer as pré-existências e a multiplicidade formal das cidades, as diversas formas da cidade. Nós precisamos enfrentar o passivo socioambiental, precisamos enfrentar os loteamentos, precisamos urbanizar as favelas integralmente, precisamos universalizar os serviços públicos e precisamos financiar
o acesso universal à moradia, sob protagonismo do cidadão. É o cidadão que tem que ser o detentor da decisão de onde morar, como e em que condições. E o coletivo, nós, através do sistema financeiro adequado, deveremos oferecer a universalização dessas possibilidades. Ao sistema produtivo, aos arquitetos, aos construtores, a todos os demais agentes da produção, outras linhas de financiamento podem existir. Mas não é possível concentrar enormemente a produção do que é escasso ainda entre nós para uma decisão exclusiva entre governo e empreiteiro. É a família, o morador, é o cidadão que tem que ter esse protagonismo. É assim que nós vamos conseguir universalizar as experiências que o Demetrio apresentou aqui. Muito obrigado.